Boa tarde a todos. Brasília, Maputo, Lisboa. Bem-vindos ao seminário As Relações Brasil-África no século XXI, a expansão, a retração e o futuro. O meu nome é Matias Alencastro, eu sou pesquisador do SEBRAP, colunista da Folha de São Paulo e tive o prazer de editar o livro Brasil-África no século XXI com os palestrantes que estarão aqui hoje. Para nós, organizadores do livro, eu e o Dr. Pedro Seabra, é uma grande honra participar nesse evento do IES, que é uma instituição não apenas de excelência nos estudos de Moçambique na África, mas também no Brasil. Muito do que foi realizado nas últimas 2 décadas sobre as relações Brasil-África e para a compreensão da trajetória do Brasil na África não teria sido possível sem o apoio da instituição do IES e sem a qualidade dos pesquisadores do IES. Alguns dos trabalhos mais relevantes tiveram a participação direta. Então, para nós, é sempre uma honra estar aqui com vocês e a gente espera que seja também apenas mais um capítulo dessa cooperação entre brasileiros e moçambicanos através do IES. Eu queria enfatizar que esse painel ele é construído em torno do lançamento desse livro, editado pela Springer, Brasil-África no século XXI, que foi publicado no começo desse ano. É um livro que reúne as colaborações de cerca de 7 participantes, todos especializados nas relações entre Brasil e África, mas com abordagens muito diferentes. Temos que vão das questões militares até as questões de desenvolvimento pela sociedade civil, como das relações empresariais. Nós vemos o livro como uma das primeiras contribuições que analisa o ciclo completo das relações Brasil-África e não se limita apenas àquele primeiro ciclo mais auspicioso, cheio de ilusões também, que se interrompeu abruptamente em 2015. Nós tentamos ver um pouco os 2 lados da história. E é um pouco disso que a gente quer trazer hoje para o debate e, claro, construir com a participação de vocês. E a gente espera ter uma sessão muito interativa, que vai durar cerca de 1h30, 2 horas, com as intervenções dos 3 palestrantes. Eu depois vou fazer alguns comentários e vou abrir para as perguntas. Eu vou apresentar, então, os nossos palestrantes de hoje. Primeiro, nós temos o prazer de ter a futura doutora Laura Weisbach, que está prestes a defender a sua tese pela Universidade de Cambridge. Ela trabalha com as questões de sociedade civil e vai falar disso hoje para a gente na sua intervenção. Depois nós teremos o meu coeditor, o Dr. Pedro Seabra, formado no Instituto de Ciências Sociais, professor do ISEG, e com grande experiência, um dos mais destacados autores, tanto nas questões militares na África, mas também nas relações internacionais, sempre olhando sob o prisma de Portugal e do Brasil, as relações internacionais africanas. E, por fim, nós teremos a participação do Dr. Danilo Marcondes, da Escola Superior de Guerra, também um especialista tanto das questões de saúde, de cooperação de saúde, como de cooperação militar entre Brasil e África. Eu conheço muito bem os 3 palestrantes, eu sei que as contribuições deles são sempre muito ricas. Peço a eles para serem o mais concisos possível, para a gente poder depois ter um bom debate. Por enquanto é isso. Eu vou abrir, então, vou pedir para a Laura, será que você quer começar com a primeira intervenção? Posso começar sim. Muito obrigado. Imagina, obrigada. O prazer é meu. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de ter participado desse livro, de ter participado, enfim, dos debates que essa rede de pesquisadores fez até que o livro fosse gestado e, enfim, de poder continuar essa conversa. Para mim é realmente uma honra poder falar num evento do IESE. Eu não vou contar o meu capítulo em muitos detalhes, porque eu ainda quero leitores no futuro, mas eu acho muito interessante que o meu capítulo começa assim. Eu vou ler só as primeiras 3 letras, e eu acho que isso reforça só o meu prazer de estar podendo falar para um público moçambicano. O meu capítulo começa assim:
Maputo, agosto de 2013. Mais de 60 movimentos socioambientais, associações de camponeses e organizações da sociedade civil de Moçambique, do Brasil e do Japão se reúnem em Maputo na primeira Conferência Triangular dos Povos. A reunião visava questionar e se opor ao ProSavana, um programa de cooperação sul-sul triangular de desenvolvimento agrícola no norte de Moçambique. É assim que começa o meu capítulo e de alguma maneira já introduz para aqueles que estão mais versados na história das relações Brasil-África e sobretudo do engajamento da mobilização da sociedade civil nessa agenda, de que Maputo e Moçambique, Nampula, têm um papel muito central no imaginário do que é a sociedade civil nessa agenda. E é um pouco desse tema que meu capítulo aborda. Essa é uma história conhecida, que já foi explorada por muitos pesquisadores, inclusive muitos vinculados ao IESE, mas no meu capítulo, o que eu trago, talvez de diferente, é que eu faço uma análise que é ao mesmo tempo descritiva e analítica desses anos do chamada da década petista, né, do governo petista no Brasil, e das diferentes facetas e engajamentos da sociedade civil nas relações Brasil-África, sobre o prisma dos diferentes modos de engajamento. Eu escolhi o foco na sociedade civil brasileira, eu poderia, na verdade, ter feito esse capítulo de diferentes formas, inclusive feito uma análise similar, pensando só nos atores africanos, né, no que é essa sociedade civil africana, na sua diversidade, como que ela viu as relações Brasil-África. Eu, por ser brasileira e por ter mais contato com os dados enfim, a minha posicionalidade no campo, eu acabei trabalhando mais com o lado brasileiro. Mas, basicamente, vou contar um pouco o que é meu capítulo e vou deixar, quem sabe, um gostinho de quero mais para que eu tenha futuros leitores. Basicamente, o capítulo ele se insere nesse conjunto de histórias que são contadas no livro sobre como que os diferentes atores participaram da construção, reconstrução dessa agenda Brasil-África. O meu capítulo se insere no século XXI e meu capítulo se insere nesse conjunto de capítulos que fala dos atores não estatais. O meu foco é na mobilização da sociedade civil brasileira, como eu disse, e de uma sociedade civil que atua politicamente. O que quer dizer, que eu quero dizer com isso? É que eu foco em certos atores desse campo que a gente chama de associativismo, né? São atores que agem politicamente, não são todos, a sociedade civil é muito diversa e é constituída de diversos atores, inclusive atores religiosos, grupos migrantes, indivíduos, e que eu não trato no capítulo, eu trato realmente do que a gente chama de organizações sociais com um projeto de atuação política. E o meu foco, como eu mencionei, são os anos do governo do Partido dos Trabalhadores no Brasil, sobretudo, e o imediato pós-impeachment, para aqueles que estão mais familiarizados com a história da política brasileira, ao redor do ano de 2016 e que vai justamente até a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Uma reflexão sobre o que é a mobilização da sociedade civil durante o governo Bolsonaro, eu acho que essa é a nossa tarefa de pesquisa daqui adiante, né? A gente ainda está nesse processo e muitas coisas mudaram. No meu capítulo, eu trabalho sobretudo com um prisma, vou chamar aqui, tríplice, analítico, que busca entender o que é a mobilização da sociedade civil na agenda Brasil-África, dentro de uma tríplice ótica. A primeira é dos estudos críticos da cooperação Sul-Sul, então eu trato as relações Brasil-África dentro desse prisma das relações Sul-Sul e da cooperação Sul-Sul para o desenvolvimento. Aqui o adjetivo crítico tem muito a ver com o que o Matias comentou na introdução dele, que é para além dos seus mitos, né? Para além das ilusões, é um trabalho realmente de pesquisa crítica para entender, para além das narrativas e das projeções, o que de fato acontecia e como que isso se insere em todas as outras óticas de análise crítica. Então, eu acho bastante interessante a gente trabalhar com essa ótica de desconstrução, que eu acho que um pouco o livro contribui para isso. O segundo pilar analítico do meu capítulo é a análise de política externa e, sobretudo, ideias de democratização no contexto da política externa brasileira e da cooperação sul-sul do Brasil. E um terceiro pilar analítico no capítulo é a teoria de movimentos sociais, seja na sua vertente de movimentos sociais transnacionais,
seja nos estudos que trabalham mais com as interações de Estado e sociedade, de espaços de produção de políticas públicas e de espaços de participação na produção de políticas públicas. Então, aqui, analiticamente, o que eu busquei fazer no capítulo é entender a política externa e a política de cooperação Sul-Sul Brasil para a África e com a África, sobre essa ótica de uma política externa, uma política pública, política externa como política pública, e os atores da sociedade civil como tentando influenciar essa produção, essa política pública. Eu vou ser muito breve, porque me foi dito que era para ser breve e concisa, nos principais argumentos que eu trago no capítulo, e eu não vou detalhar muito, enfim, a parte que é mais rica empiricamente, porque assim terei leitores no futuro. O primeiro argumento que eu trago no capítulo, e que não é inovador nesse sentido, mas eu acho que ele é pertinente para pensar a sociedade civil, é a centralidade da agenda Brasil-África, e eu diria mais, sobretudo para um público moçambicano, a centralidade de Moçambique dentro dessa agenda Brasil-África, para pensar a mobilização social em torno da política externa brasileira, em torno da cooperação Sul-Sul. As pessoas que pensam mobilização da sociedade civil brasileira em agendas de política externa, sem dúvida, vão passar por relações Brasil-África e, sem dúvida, passarão por Moçambique. Então, esse é um primeiro elemento que está na minha análise do capítulo, que eu gostaria de reforçar aqui. O segundo é a importância do contexto. O capítulo ele foca sobretudo na chamada era petista, de 2003 a 2016, e eu gostaria de enfatizar, e é um argumento que está no capítulo, essa ideia de que a era petista permitiu certas coisas para a política externa brasileira e configurou um espaço de participação e contestação para a sociedade civil. A política externa petista era bastante extrovertida, em oposição a outras maneiras de pensar o Brasil no mundo. Então, foi um contexto muito específico de criação de um imaginário e também de um projeto de Brasil potência, com todas as suas contradições. Tudo isso dentro desse elemento do contexto. E, ao mesmo tempo, os anos do PT são também anos muito específicos na produção de políticas públicas no Brasil, incluso a política externa, com uma certa porosidade e permeabilidade a um diálogo com a sociedade civil. E isso se materializou na política externa e na política de cooperação Sul-Sul com a África muito fortemente. Ao mesmo tempo, esse contexto ele é importante para pensar a mobilização, porque ele permite desconstruir de novo essa ideia de Brasil potência e o que significava isso naquele período. Foi um período em que tinha uma certa obsessão não só com o Brasil, mas com outros países do chamado BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Uma obsessão que era tanto nacional quanto internacional, para entender o que esses países estavam fazendo, o que eles estavam fazendo em outros continentes, e para o mundo do desenvolvimento, sobretudo na África. E essa obsessão internacional, que eu estou enfim, cunhando aqui, ela permite também, em termos de oportunidades de mobilização, uma quantidade enorme de recursos simbólicos, políticos e materiais para a mobilização da sociedade civil e para estabelecimento de redes transnacionais que fossem, de alguma forma, olhar os impactos positivos e negativos deste Brasil, desse projeto de Brasil Potência na África. E isso é muito, muito importante para a constituição de redes transnacionais que estão na base da mobilização social e do ativismo da sociedade civil em ambos os lados do Atlântico. Então, o capítulo, ele de alguma forma detalha, ele parte do que eu estou chamando do cenário aqui, e ele detalha que tipo de organizações brasileiras se engajaram, de que maneira, com que repertórios, com que tipos de preocupações no campo do desenvolvimento, então, por exemplo, com a indústria extrativa, com o papel das empresas brasileiras, com o papel do apoio das estatais brasileiras ou dos bancos públicos no financiamento de certos projetos que tinham impactos sociais na vida de comunidades. E, de novo, dentro de todos esses temas que eu menciono aqui, eu acho que as pessoas mais familiarizadas com o contexto de Moçambique se identificam que uma confluência desses temas, no caso de Moçambique, a indústria extrativa, o papel dos bancos públicos brasileiros no apoio dessas indústrias,
os impactos, né, a discussão sobre impactos socioambientais na vida das comunidades, os projetos de cooperação e o que eles significavam em termos de modelo de desenvolvimento. Então, nesse sentido, uma parceria muito forte das organizações moçambicanas com um rol de organizações brasileiras. Eu vou terminar minha intervenção, passando muito rapidamente no chamado filé mignon do capítulo, mas eu vou terminar com uma reflexão sobre os anos Bolsonaro, né? Eu disse que o contexto importa, e importa para pensar a atuação multifacetada da sociedade civil, seja na sua colaboração com o Estado brasileiro, no seu projeto de parceria com a África, seja na contestação dessa parceria. E eu termino, vamos dizer, a coleta de dados empíricos quando o Bolsonaro é eleito. E aí, o que acontece depois, né? O que acontece depois, o que esse livro eu acho que nos ajuda a pensar? De que maneira certas dinâmicas são dependentes daquele contexto e dependentes de um governo federal que tinha certas características e de um projeto de política externa, de uma visão de Brasil, que neste caso, no caso que eu analiso, era uma visão que valorizava as relações Sul-Sul e valorizava o papel da África, né, na constituição da identidade brasileira e da identidade internacional do Brasil. E o que acontece após a eleição do Bolsonaro é que há uma série de mudanças muito radicais na política externa e nessa própria visão e identidade brasileira. Essas mudanças se dão em diversas arenas, e elas implicam também em mudanças no campo que me interessa mais, que é a cooperação Sul-Sul para o desenvolvimento. Então, você tem, na transição do período, eu não quero ser muito detalhista aqui na história política brasileira, mas talvez importe para esse fim do argumento. Na transição dos governos petistas até o período do impeachment e depois a eleição de Bolsonaro, você já tem uma progressiva retração, você já tem um fim dos anos que eu chamava dos anos dourados, da era da cooperação Sul-Sul e das relações Brasil-África, mas essa retração não se compara nem em quantidade e qualidade no que aconteceu posteriormente, né? E os anos Bolsonaro, eles revertem essa tendência de expansão das relações Brasil-África, eles revertem, sobretudo, uma tendência de expansão da cooperação Sul-Sul e de oportunidades, estruturas de oportunidades para a participação da sociedade civil em parceria com o Estado, né? A sociedade civil pode participar e participa autonomamente, questionando as opções políticas do Estado. Agora, o que acontece é que este pacto que existia durante o governo petista de tentar influenciar por dentro, né, por dentro do sistema, ele se rompe. Ele se rompe porque o governo Bolsonaro é muito menos permeável a este diálogo com este grupo de atores que estavam presentes na década anterior. Mas a sociedade civil continua se mobilizando pelos seus próprios caminhos, seja numa perspectiva de uma crítica muito mais profunda do papel do Estado e do governo federal, então numa chave de repertório mais crítico, mais de resistência, seja contornando o governo federal e indo para o nível subnacional, ou simplesmente de maneira autônoma pelas redes de solidariedade entre a sociedade civil. Então, o que eu chamo aqui, talvez, de fim de uma era de conciliação. Mas isso, de novo, é uma futura agenda de pesquisa. E eu termino aqui essa intervenção, espero que eu tenha sido conciso o suficiente, mas pensando nessa ideia de multiplicidade, que é uma ideia muito forte no capítulo, das diferentes maneiras pelas quais a sociedade civil se mobiliza e participa da construção dessa agenda das relações Brasil-África, uma ideia de que a sociedade civil vai precisar se reinventar. Vai precisar se reinventar num contexto distinto, com projetos de desenvolvimento que passam, talvez, menos pela co-construção de agendas de desenvolvimento junto ao Estado, aos atores públicos, e se reinventar em repensar o que seriam as outras relações Brasil-África, justamente para além dessa ideia de que o Estado é parte desse projeto. Não é
não é um veredito pessimista sobre o papel do Estado, mas é talvez um dado de realidade de pensar espaços de mobilização, participação, engajamento e construções de agenda em contextos que são cambiantes, que são variantes, e que o governo Bolsonaro e o que está posto na agenda oficial da pauta de relações Brasil-África tem cada vez menos a ver com os projetos destes grupos da sociedade civil que estavam muito presentes na década passada. Então existe aqui um espaço de encontrar novos caminhos, encontrar novas maneiras de se articular num contexto muito diferente. Essa é uma agenda futura e espero que a gente possa continuar conversando sobre ela. Obrigada. Todos nós esperamos, Laura. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu já estou cheio de perguntas aqui, mas eu queria aproveitar para lembrar a todos que vocês podem também colocar suas perguntas no chat e eu terei o maior prazer em repercutir ela com os palestrantes. Eu vou agora pedir, vamos já continuar com a intervenção do Pedro, por favor, e continuando aqui o excelente seminário. Muito obrigado, Matias. Boa tarde a todos, portanto, boa tarde de Lisboa. Eu estou encarregue de trazer o fuso horário de Lisboa para este evento, mas gostaria de começar por reforçar todos os agradecimentos que o Matias fez ao IES, enfim, mais do que justos, por toda a disponibilidade e generosidade de nos ajudarem com este seminário e também de chegarmos a outros públicos que nos permitam falar um pouco sobre estas questões relativamente à temática do Brasil-África. E também agradecer, obviamente, a eterna disponibilidade da Laura e do Danilo para aceitarem os nossos desafios para este tipo de eventos e para continuarmos as conversas que já temos tido sobre o livro ao longo dos últimos anos. E, no fundo, também provocar-nos um pouco mais a pensar mais ainda sobre o assunto e de que forma é que o nosso trabalho continua a poder ser útil para esta conversa e de que forma é que podemos continuar também a pensar em formas de rentabilizar um pouco todas estas discussões e pensar um pouco mais à frente naquilo que podemos vir a esperar sobre as relações Brasil-África. Com isto em mente, eu gostaria de aproveitar estes minutos iniciais, portanto, esta minha intervenção inicial, para falar hoje um pouco mais sobre o meu próprio capítulo individual dentro do livro e que, confesso, acabou por ser uma oportunidade quase de terapia para mim, na forma como me foi apresentado à altura. E isto porque grande parte da justificação por trás do livro foi precisamente fazer um balanço, uma avaliação destas relações entre o Brasil e a África, durante um período que todos nós sabemos que foi de franca expansão, de franca visibilidade, muito rapidamente, mas ao mesmo tempo percebemos, no pós-2016, que as bases por trás dessa expansão e os pilares que sustentaram grande parte das iniciativas que todos nós, aqui neste painel, e muitos certamente terão também analisado, não eram assim tão sustentáveis, ou não estavam assim tão ancoradas em fundamentos que permitissem uma perspectiva de mais longo prazo, pelo menos. E isso foi talvez uma das causas por detrás de uma tão forte retração após uma tão forte expansão. E portanto, quando eu digo que este capítulo surgiu para mim como uma oportunidade de terapia, foi precisamente porque eu cheguei à conclusão de que eu próprio, e certamente todos nós, fomos parte, ou fizemos parte de uma certa câmara de eco sobre a narrativa do Brasil à África, e que durante muito tempo estávamos crentes de que estas relações constituíam uma oportunidade duradoura, que de facto iriam abrir novos caminhos, iriam ser sustentáveis, iriam ser duradouras e iam causar uma mudança concreta e longa, digamos assim, no tempo, e que de facto o Brasil tinha chegado à frente, se apresentado enquanto um ator alternativo de pleno direito, e que conseguia competir taco a taco com outros atores pré-estabelecidos no continente e que conseguia proporcionar algo diferente, algo adicional face a outros países, a outras organizações, sendo assim de facto original na sua abordagem. E quando olhamos um pouco agora para trás, em 2020, e vemos um pouco os trabalhos que escrevemos na altura e a forma como de facto tomamos algumas declarações, algumas posições como garantidas, como dadas, como
devidamente ancoradas, verificamos que de facto talvez não tenhamos sido assim tão críticos ou tenhamos sido tão exigentes com essas mesmas relações. E portanto o ponto de partida do meu capítulo, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista mais académico, propõe-se a ser um pouco mais exigente com aquilo que nós demos por garantido durante estes anos e sobretudo com algumas narrativas relativamente a alguns sucessos ou algumas intervenções que o Brasil teve durante este período considerado mais áureo. E portanto, sem grandes surpresas, tal como a Laura, foi também uma tentativa de desconstruir um pouco aquilo que correu bem, aquilo que correu mal, aquilo que nós não sabíamos na altura, e portanto obviamente também temos que considerar o elemento aqui de estarmos em 2020 a falar sobre coisas que se passaram em 2016 ou em 2014 ou em 2003, com obviamente um outro tipo de acesso à informação e a intervenientes que na altura nós talvez não tivéssemos, e portanto obviamente que tudo isto também tem acarreta, digamos assim, essa visão mais temporal, com o benefício de estarmos em 2020, 2021 a falar sobre estes assuntos. Mas o grande objetivo deste capítulo foi precisamente concentrar naquilo que ao longo dos anos eu fui me apercebendo, alguns episódios que não foram tão bem contados relativamente a certas vitórias diplomáticas ou a certos feitos que o Brasil foi apresentando enquanto confirmação da sua projeção, enquanto confirmação das suas capacidades, da sua política externa face à África. E, na minha opinião, após explorar um pouco mais esses episódios, eu acho que acabam mais por refletir a dependência do Brasil face a contingências e a circunstâncias externas, do que propriamente a serem feitos, vitórias inteiramente autónomas ou apenas individualmente dependentes das próprias capacidades do Brasil. E muito honestamente eu creio que isso também ajuda-nos a perceber um pouco mais aquilo que o Brasil pode ou não pode fazer e de certa forma também a proteger-nos um pouco daquilo que o Brasil possa vir a querer fazer no futuro. Eu passo a explicar com um pouco mais de detalhe. Sem surpresa, tal como a Laura e tal como o Danilo e grande parte dos autores do nosso livro, o meu enfoque também centra-se bastante na África lusófona, porque apesar de todos os esforços e investimentos que o Brasil tinha feito de ir além dos países lusófonos, a verdade é que grande parte desta narrativa que nós queremos desconstruir, mas que foi a narrativa que esteve em vigor durante muito tempo, centrou-se, ela própria também na África lusófona. E eu pego em dois momentos que disseram bastante ao Brasil durante este período áureo, sobretudo o golpe militar na Guiné-Bissau em 2012 e a entrada da Guiné Equatorial na CPLP em 2014. E o meu objetivo, enfim, com esse capítulo foi precisamente mostrar que ambos os momentos acabaram por proporcionar oportunidades por um lado ou vazios de agência por outro, em que o Brasil de facto conseguiu aproveitar e conseguiu projetar-se e reconstruir um pouco esses mesmos episódios enquanto vitórias ou enquanto feitos do ponto de vista diplomático que confirmaram a sua projeção no continente africano. No caso da Guiné-Bissau é preciso contextualizar, claro, agora com acesso a outro tipo de entrevistas e documentação diplomática que temos agora ao nosso dispor, mas é possível agora melhor contextualizar algumas das iniciativas que o Brasil tomou na altura, que não foram inteiramente condizentes com os esforços de outros países lusófonos, mas que visavam, acima de tudo, consolidar a posição do Brasil na África Ocidental, independentemente de reforçar ou minar um pouco a mesma coesão lusófona para a qual o Brasil tinha antes trabalhado com tão afinco. E depois, ironicamente, o mesmo se começa também a observar quando avançamos um pouco mais no tempo para 2014, considerados por muitos quase que o zénite dos esforços brasileiros com relação à África, e onde vemos o Brasil a tomar uma posição mais robusta, digamos assim, de aproveitar o vazio ou a retração de outros países, neste caso Portugal, que já não teria assim tanta influência relativamente aos desenvolvimentos no âmbito do CPLP, dando, de certa forma, espaço para que o Brasil pudesse
fazer uma pressão adicional para que certos países que estavam na calha para entrar na CPLP, mas que até então estavam retidos por vários motivos, mas para os quais o Brasil contribuiu para a sua entrada, forçando inclusive a sua entrada e deixando no ar inclusive a possibilidade de que, se tal não acontecesse, outras opções multilaterais poderiam vir a ser inclusive consideradas. Eu creio que, olhando para trás, mais uma vez, entrevistando pessoas que estiveram a lidar com estas questões de forma mais direta, revisitando alguma da documentação diplomática que acaba sendo agora libertada, verificamos que o Brasil sentia-se numa posição de força, que sentia-se capaz de forçar a questão e de fazer impor os seus interesses, válidos, legítimos, como qualquer outro país. Também é um ponto adicional que convém aqui acrescentar, mas que essa posição de força ficava sempre muito dependente de haver um vazio correspondente deixado por quaisquer outros países. E nestes dois exemplos que eu trabalho neste meu capítulo, eu mostro, por um lado, essas oportunidades que surgem por via de circunstâncias difíceis de controlar, como um golpe militar, por exemplo, e que proporcionaram o palco para o Brasil aumentar o seu perfil e apresentar-se como um ator de pleno direito relativamente à resolução de conflitos e disputas diplomáticas em África, ou, inversamente, um vazio de poder deixado, desocupado por outros atores, que permitiu precisamente ao Brasil chegar-se à frente e deixar de forma mais evidente os seus interesses, as suas preferências, mesmo que elas não sejam ou não fossem então coincidentes com as de outros atores. O que é que isto, no fundo, nos diz? Ou quais seriam as principais lições de revisitarmos, mais uma vez, em 2021, eventos que aconteceram em 2012 ou em 2014? Eu acho que a primeira, talvez a principal lição para todos nós que gostamos e que queremos continuar a trabalhar sobre o assunto, é que talvez convinhesse que nós começássemos a trabalhar o Brasil, ou começássemos a olhar para o Brasil, não como um ator passivo, que não é, nem tem que o ser, mas como um ator que é invariavelmente dependente de certo tipo de circunstâncias que estão fora do seu controle. Circunstâncias essas imprevistas, circunstâncias essas geradas também por outro tipo de atores. E, a meu ver, adotarmos essa visão, talvez pessimista, portanto, a Laura estava a mencionar esta questão do otimismo e pessimismo, e foi algo que também nas nossas discussões durante o livro, ao compor o livro, surgiu bastante, até que ponto também não estávamos a passar de 8 para 80 e a passar de um super otimismo face àquilo que o Brasil podia fazer para um super pessimismo face àquilo que o Brasil é neste momento. E eu fiquei talvez a meio da linha nesse espectro, mas eu acho que nem pessimismo nem otimismo, acho que temos de ser mais realistas face àquilo que o Brasil tem feito com relação à África e face àquilo que o Brasil pode fazer e pode vir a fazer com relação à África. E ser realistas não é negar o espaço do Brasil em África, não é negar os feitos, nem as vantagens, nem as partes positivas desses anos áureos do Brasil com relação à África. Ser realista é precisamente questionar os fundamentos que estão mais frágeis, que não estão tão sólidos e que se calhar estão mais dependentes de outros eventos ou de outros desenvolvimentos que escapam ao controle do Brasil. E eu acho que adotar esta perspectiva permite-nos, enfim, poupar algum trauma com relação a grandes retrações que possam vir a acontecer de novo neste tipo de relações. E aproveitando também, não me quero estender muito mais, mas aproveitando a deixa da Laura, de talvez já pensar, de aproveitar este tipo de reflexão para também pensarmos um pouco sobre o momento atual e aquilo que podemos vir a assistir nos próximos tempos. Eu estava a escutá-lo e estava aqui a pensar rapidamente, ok, como é que eu posso pensar nisto do ponto de vista mais atual e do ponto de vista mais prospectivo? E a verdade é que, por um lado, olhando para estes anos do governo Bolsonaro, ou melhor dizendo, se o objetivo do meu capítulo foi mostrar que durante esse período áureo das relações Brasil-África,
devemos agora revisitar esse período e olhar para a forma como o Brasil aproveitou oportunidades e ocupou o espaço gerado por outros atores, olhando para estes anos recentes do governo Bolsonaro. Se calhar a principal e a conclusão mais imediata é que o Brasil não soube ocupar o espaço gerado por nenhum atores, nem soube aproveitar quaisquer outras oportunidades que pudessem ter vindo a surgir durante estes últimos 3, 4 anos. Eu acho que isso diz muito sobre a própria atitude e a própria projeção do Brasil face ao continente africano. Mas, ao mesmo tempo, olhando um pouco mais para a frente, em termos perspectivos, e acreditando que as relações Brasil-África não manterão este nível de letargia, nem de inatividade, nem de pausa para todo sempre, acreditando que, tal como o próprio Robert, no final da sua conclusão ao nosso livro, menciona que o Brasil está quase que destinado a pensar em África como um palco inato à sua projeção. Eu diria que o caso da China proporciona aqui uma variável muito interessante para pensar no Brasil como um país, como um ator dependente daquilo que outros possam fazer ou não, dependente do espaço que outros atores possam também vir a deixar vago ou não. E de facto, essa parece-me a principal constatação neste momento. O espaço que o Brasil não está a ocupar, as oportunidades que o Brasil não está a aproveitar, estão a ser ocupadas, estão a ser aproveitadas por outros atores, e a China aí não se coíbe de se chegar à frente. E ao mesmo tempo, quando chegar à altura do Brasil voltar a pensar em África e voltar a querer voltar a pensar numa estratégia coesa com relação à África, terá invariavelmente que bater de frente com essa circunstância e pensar como então aproveitar oportunidades e ocupar o espaço que atores como a China possam ou não vir a proporcionar. E deixaria nesta nota algo filosófica e meio perspectiva, mas ficaria por aqui. Obrigado. Adorei essa conclusão, Pedro. E tenho certeza que vamos ter reações aí do público. Eu vou passar já imediatamente para o Danilo, pedindo mais uma vez para os participantes colocarem as suas perguntas para a audiência, e depois nós vamos iniciar aqui uma conversa mais longa, e vamos a isso. A palavra é sua, Danilo. Alô, bom, boa tarde, bom dia a todos, né? Boa noite, se a gente tiver alguém ouvindo do Timor-Leste, tá? Então, eu quero agradecer pela oportunidade de poder participar desse webinar, né, com os amigos pesquisadores, né, que compõem o livro, né, e também um evento promovido pelo IESE, que, como o Matias colocou muito bem, é uma instituição que desempenha um papel muito importante no debate acadêmico e também de policy making, né? E eu quero agradecer também porque eu tive a oportunidade de atuar como pesquisador visitante do IESE em 2013, quando eu residi em Moçambique, para realizar minha pesquisa de doutorado, né? Tive a oportunidade também de participar de uma conferência do IESE no final de 2019, né? Então, antes do mundo ter essa grande transformação. Então, é uma instituição que eu tenho grande apreço e sou muito grato, né? Fico muito feliz que a gente tem essa oportunidade de, né, renovar esse debate de modo virtual, né? Mesmo que a gente, né, esteja cada um nas suas casas, né? E hoje eu tenho a oportunidade de apresentar o capítulo que eu tive o prazer de escrever junto com o Pedro, né? Que eu acho que esse capítulo serviu um pouco como uma sistematização de muitas das questões que Pedro e eu já vínhamos pesquisando já há um tempo, né? Então, acho que foi também um exercício muito interessante para a gente conseguir consolidar, né, toda essa quantidade de dados que a gente tinha já conseguido ao longo dos anos no capítulo, né? Eu acho que ele é um capítulo particularmente interessante e eu vou tentar aqui fazer um resumo. Eu só queria, antes de começar, fazer um disclaimer, né, que apesar da minha filiação institucional, né, tudo que eu estou dizendo aqui é fruto, né, de uma opinião individual, né, como um acadêmico, como um pesquisador, né, e não deve ser interpretado, né, como uma posição oficial do governo brasileiro, do Ministério da Defesa ou da Escola Superior de Guerra, né? Então, eu peço que tenham isso em mente. Eu acho que,
primeira consideração importante se fazer quando se discute defesa, cooperação em segurança, é entender a cooperação em defesa, a cooperação em segurança, como parte desse portfólio da cooperação Sul-Sul que o Brasil desenvolveu e desenvolve. A gente associa muito a cooperação Sul-Sul à saúde, à agricultura, à educação, e às vezes esquece que a defesa também é um campo que pode ser analisado como parte de um esforço de cooperação Sul-Sul. E eu digo isso, né, tanto nos aspectos mais das vantagens da cooperação brasileira, mas também das suas próprias limitações. Né? Eu acho que no capítulo, Pedro e eu mostramos bastante isso, né? Nos pontos em que o Brasil se destacou e alguns elementos que levaram, por vezes, uma certa fragilidade dessa cooperação. Né? Além disso, acho que há um elemento importante a se pensar, que apesar do mote do livro, né, fazer uma análise desse longo ciclo, né, mostrando também um período de retração, né, o elemento da defesa é um elemento que traz uma continuidade muito grande da presença e do engajamento brasileiro com os países africanos. Né? Isso é importante se valorizar aqui nessas discussões. Né? A gente tem uma iniciativa de cooperação, principalmente no aspecto naval com a Namíbia, que data, né, do início dos anos 90, né, que o Pedro abordou muito bem num artigo. Tá? Então, são iniciativas antigas. Né? As primeiras addanças foram abertas ainda nos anos 70. Tá? É claro que essas iniciativas receberam muito apoio, né, durante o período do PT, né, dos governos Dilma e Lula, né, como parte dessa iniciativa se aproximar com o continente africano, mas elas já existiam. E, até hoje, né, a cooperação com a Namíbia, por exemplo, ela continua até hoje. Né, independente de quem está no governo, qual partido, qual liderança, essa cooperação ela tem uma continuidade. Eu acho que esse elemento de continuidade é importante. Né? Não significa dizer que não há momentos de maior entusiasmo, né, e momentos de maior retração. Né? Mas esse elemento da continuidade eu acho que é particularmente importante. Né? E eu acho que, se a gente olhar para o período do PT, é importante também lembrar que é justamente nesse período que há o lançamento de 2 documentos importantes na área de defesa. Né? Primeiro, a Estratégia Nacional de Defesa, que foi lançada em 2008, e segundo, o Livro Branco, né, que foi lançado em 2013. Né? E o Livro Branco é um marco importante na defesa, né, no pensamento em defesa do Brasil, porque ele sinaliza, né, uma série de intenções, uma série de objetivos do Brasil. Né? E foi, na época, um documento considerado importante por também reforçar medidas de construção de confiança, né, do Brasil com seus vizinhos, né, e do Brasil também para o mundo. Né? E são, né, tanto a estratégia quanto o Livro Branco, eles destacam, né, a importância do relacionamento com os países do continente africano, né, pelo entendimento, né, de que parte importante desse país, principalmente aqueles que estão ali no espaço do Atlântico Sul, são constitutivos do entorno estratégico brasileiro. Né? Então, a importância e a ênfase da relação com esse país está justificada, né, também por essa circunstância geográfica. Né? O Brasil não pode deixar de ter esses países, né, no seu radar, de ter relações importantes, vínculos fortes com esses atores. Né? Então, acho que esse também é um elemento que traz, né, esse viés da continuidade. Né? Além disso, né, eu diria que o elemento da continuidade também é proporcionado pelo fato de que a cooperação em defesa, a cooperação em segurança, ela tem, comparado a outras áreas, um custo baixo. Né? Não há uma necessidade de construção de grandes laboratórios. Né? Mesmo a questão das linhas de crédito. Né? Então, há esse diferencial, né, porque a cooperação em defesa ela consegue se apoiar, né, iniciativas que já são parte, por exemplo, das atividades regulares que as Forças Armadas desempenham. Né? Então, estou falando de cursos, estou falando de visitas, né, patrulhas dos navios da Marinha. Né? Então, há esse benefício que permite esse elemento de continuidade. Um terceiro elemento que acho que é particularmente interessante é o que a análise da cooperação em defesa nos leva a olhar para dentro. Né?
como é que são as diferentes interações entre as burocracias brasileiras ligadas a esse campo da cooperação, né? E isso aparece, por exemplo, em outras áreas, né? Como cooperação em agricultura, que olha-se para a interação entre os ministérios, né? Diferentes propostas que o Brasil tinha, e na defesa, acho que um elemento particularmente interessante é um ativismo cada vez maior do Ministério da Defesa, né? Como um ator que promove essa cooperação, né? E aí eu acho que a gente tem um elemento interessante, que é justamente o grande ativismo que se identifica nas gestões do ministro Nelson Jobim e também do ministro Celso Amorim, né? Então, são momentos de grande ênfase, né, nessa cooperação, né? A gente coloca no capítulo que, em 2009, por exemplo, ainda na gestão do Nelson Jobim, há um esforço, né, de se sistematizar o que já existia de cooperação entre o Brasil e todos os países africanos, né? Quais eram os principais fornecedores de defesa, os principais parceiros desses países, né? E o que poderia ser feito a partir daí, né? Então, um esforço muito institucionalizado, muito organizado, de mapear o que existe para também ter um planejamento sobre o futuro, né? Isso é uma novidade, né, na forma como o Brasil encara esse país e encara também a cooperação, né? E houve também uma preocupação, eu diria, nessas duas gestões, tanto do Nelson Jobim quanto do Celso Amorim, de conectar a cooperação em defesa a outras áreas em que o Brasil tinha, né, uma expertise importante, uma relação importante com os países africanos, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em defesa, a gente também não pode esquecer a questão da saúde, né? Então, dos hospitais, das forças, há todo um elemento muito importante nesse aspecto. O Brasil também foi buscado, né, a cooperar nesse elemento, né? A questão, o Pedro mencionou o caso de Guiné-Bissau, né? Houve todo um esforço para que o Brasil auxiliasse Guiné-Bissau a pensar uma previdência social para os militares, né? Até como um estímulo que houvesse uma renovação dos quadros das forças de Guiné-Bissau, né? Então, acho que é importante também pensar a defesa e a conexão dessa cooperação com outras áreas, tá? E se a gente pensar no período atual, né, eu acho que a gente tem um elemento de continuidade, né? Então, um acordo que foi feito no final do governo Lula entre a Agência Brasileira de Cooperação e o Ministério da Defesa, né, ele foi renovado ano passado, né? Então, há também um esforço de dar continuidade a certas iniciativas que tiveram resultados positivos, né? Então, entender ainda a cooperação em defesa, né, principalmente nesse aspecto da capacitação e do treinamento, né, que é o aporte que o Ministério da Defesa consegue dar junto com a ABC, é ainda um elemento valorizado, tá? Em outro aspecto, por exemplo, o Brasil, diferente de países do norte e também de alguns países emergentes, como a China e a Índia, o Brasil, por exemplo, ele não tem tropas nas missões de paz da ONU no continente africano, né? Isso deixa o Brasil de fora de alguns debates, mas, ao mesmo tempo, isso não é um impeditivo para o Brasil ser um ator também importante buscado pelos países africanos, né? Um elemento que tem sido muito enfatizado nos discursos mais recentes, seja do ministro da Defesa, seja do próprio presidente, é o fornecimento de uma capacitação para participação em operações de paz, né? A gente tem, no caso da missão no Congo, né, da MONUSCO, uma situação muito sugente, que a gente tem um Force Commander que é um general brasileiro, apesar do Brasil não ter um aporte de tropas, e nós temos agora equipes das Forças Armadas Brasileiras, compostas principalmente por militares do Exército, né, provendo treinamento para os contingentes, principalmente os contingentes africanos, que atuam nessa missão, porque há um reconhecimento de que o Brasil tem uma expertise em guerra na selva, né? A gente tem um centro de treinamento em Manaus, que é muito, muito famoso, tem uma excelente reputação. Então, o Brasil foi buscado nesse aspecto, para prover esse tipo de treinamento para diferentes contingentes que estão atuando na missão. Isso é um diferencial, uma experiência única, porque a ONU nunca tinha atuado dessa forma, né? Nunca o treinamento tinha sido feito durante a ocorrência da missão, sempre antes. Então, é um diferencial. E o Brasil já ofereceu, por exemplo, capacitação
para que Angola, Moçambique, Namíbia pudesse também participar em operações de paz. Então, essa é uma área que eu acho que tem uma perspectiva de futuro e de expansão, né? Além disso, né, só para realmente concluir, eu acho que um fator importante da cooperação atual é uma maior disposição de dialogar com países do norte, né, com países membros da OTAN, né? Eu acho que anteriormente havia uma maior resistência, né? Havia um sentimento de maior assim, proteção, principalmente em relação ao espaço do Atlântico Sul, e eu acho que nesses últimos anos a gente identifica uma maior predisposição do Brasil a cooperar com esse país, né? Uma aceitação que soluções para problemas de segurança na região, principalmente no espaço do Atlântico Sul, e aí com ênfase na questão da pirataria no Golfo da Guiné, precisam de uma atuação conjunta dos países da região, né? Brasil, outros membros das OPACas, né? Os estados africanos, como Nigéria, Guiné, enfim, Gana, e também os países do norte, né? Então, acho que esse é um outro elemento que eu e Pedro, né, espero que Pedro concorde comigo, identificamos como, né, talvez uma novidade para esse futuro das relações Brasil-África, né? Mas eu vou concluir aqui e, mais uma vez, agradecer pela oportunidade. Muito obrigado, Danilo. Eu queria fazer talvez uns breves comentários, mas talvez fosse interessante também nós partirmos já para um diálogo. Eu achei especialmente importante a gente ver como era indispensável a gente ter uma abordagem multidisciplinar para podermos dar conta dessa realidade. A apresentação de vocês deixa muito claro, apesar de ser dimensões muito distintas dessa cooperação, a gente vê que há uma ligação e uma enorme inter-relação entre elas. Eu gostaria de destacar algumas coisas nas falas que talvez até possam orientar depois um pouco das perguntas e do debate, depois também já reagir aqui às primeiras perguntas e colocar as minhas. Eu acho que uma coisa que a Laura destacou, que é muito importante também no contexto dessa valorização do IS nos estudos Brasil-África, que todos os autores sublinharam, que é o caráter central de Moçambique na história das relações entre Brasil e África, tanto em termos do escopo das ambições que o Brasil teve para o país, como também da experiência vivida pelos moçambicanos e a forma como os moçambicanos se organizaram diante da presença brasileira e o resultado dessas interações. Eu acho que até se a gente comparar com um país como Angola, onde também houve uma interação muito intensa, a relação Brasil-Moçambique foi mais rica e mais complexa. Eu acho ela teve, tanto no setor militar, como no setor da saúde, como no setor extrativista, da sociedade civil, político, houve uma vitalidade muito grande. Eu acho que a gente também poderia tentar, na conversa, situar historicamente o lugar de Moçambique. E no futuro também, com certeza que será um país que continuará sendo uma referência. Em relação aos comentários da Laura, eu achei muito interessante essa ideia de configuração e reconfiguração. O período Lula, ele de fato permitiu, ele criou condições para uma reorganização da atividade civil, que agora ela está tendo que repensar essa organização a partir por outros novos caminhos. E um dos temas que você evocou, Laura, é a questão da subnacionalidade, que tem sido um tema muito rico no estudo da política externa brasileira sobre Bolsonaro, que pode ser resumido como a tentativa de órgãos subnacionais e da sociedade civil de ocupar o vazio deixado pelo Itamaraty nas relações internacionais, sendo que o governo abdicou de algumas das suas funções, notavelmente sobre a África. Eu gostaria de perguntar para você, Laura, se a gente já vê algum sinal de atores subnacionais brasileiros expandindo a sua presença na África e se substituindo, de certa forma, a Brasília.
com a fala do Pedro, que de fato eu acho que há ali uma coisa fascinante que ele disse, que é que não, ali pelas ides de 2014, não havia um debate se o Brasil ia ser importante ou não. Havia um consenso. Todas as partes elas concordavam que o Brasil era um ator que tinha vindo para ficar na África e que a sua presença, sendo ela, sem aqui ter uma discussão normativa da sua presença, mas que ela era completa, e a gente chegou a pensar, e tão longe, de que o Brasil a gente colocava ele lado a lado com outras potências emergentes como a China, que se instalaram de uma forma muito mais longa e muito mais perene. Pedro, se você explicasse, se você pudesse nos explicar as razões por esse consenso, você acha que esse consenso era baseado, primeiro, numa realidade concreta do Brasil na África naquela época, pela intensidade dos investimentos, a presença política, a presença empresarial, ou também porque o Brasil na África era pensado numa ideia mais ampla de African International Relations, em que a África era um continente em disputa e que esses países eles não teriam escolha se não se investir cada vez mais nela. O que é que essa história ou essa ilusão africana do Brasil também nos diz sobre o lugar da África nas relações internacionais? Para o Danilo, eu talvez eu acho que foi muito interessante você voltar a essa fonte importantíssima, primária para os estudos da defesa brasileira contemporânea, e, na minha opinião, muitas vezes subestimada, que é o Livro Branco. O Livro Branco, a gente sabe que muitas das coisas que estão no Livro Branco não foram devidamente implementadas, mas nós sabemos que no campo das ideias o Livro Branco foi extremamente influente e que muitas pessoas de extrema relevância no aparato militar, elas orientam, houve uma grande modernização do pensamento através do Livro Branco. Eu gostaria de saber, olhando para esse Livro Branco e já tentando projetar aqui numa parte do debate que a gente vai ter que se virar para o futuro, eu queria ver com você o que o Livro Branco se o Livro Branco tem pistas sobre como pode ser o futuro dessa cooperação do Brasil com a África, e aproveitando também essa pergunta para o Pedro e para a Laura, de como é que a gente pode visualizar um futuro. Eu até aproveito aqui, não resista, e dar o pitaco sobre a minha opinião. Eu vejo aqui uma tendência, como a gente sabe, a gente, na história extrativista brasileira, o que a gente e essa história da Brasil-África está completamente ligada a ela, a gente está assistindo agora a uma substituição, e estou fazendo a coisa um pouco esquemática, ela é muito mais longa e irregular e não é linear, mas a gente está vendo aqui uma ascensão do agronegócio como principal motor da inserção internacional do Brasil, a principal economia extrativa do Brasil, e que está se substituindo, na minha opinião, gradualmente, a economia do petróleo, que foi absolutamente decisiva para a inserção internacional do Brasil, pelo menos desde 1973. E a gente sabe, por exemplo, que a própria africanização da política externa brasileira da era Geisel, a Petrobras tem um papel importante, porque o Geisel, antes de assumir a presidência da República, era presidente da Petrobras, e foi olhando, ele no governo, com o Azeredo da Silveira, o chanceler da época, ele olhava para a África também sob o prisma das necessidades geopolíticas da Petrobras. A Petrobras ela olhou para Angola muito cedo, também esteve na Nigéria nos anos 90. Então, a Petrobras ela levou o Brasil para a África e, claro, acompanhada sempre das construtoras que entraram depois, da Vale, que tinha os projetos em Moçambique, sempre desejou muito a sua internacionalização, mas ela só foi viabilizada depois da campanha de privatização nos anos 90, quando ela chegou realmente a Moçambique. Mas o motor inicial, o catalisador, foi a Petrobras e a visão da economia do petróleo. Eu acho que o catalisador dessa segunda ida do Brasil para a África, se a gente pode colocar assim, será o agronegócio. Tanto pelo apetite que a economia do agronegócio tem, como da visão totalmente criticável. A gente sabe qual foi a experiência do agronegócio no Pro-Savana em Moçambique, a gente sabe a catástrofe que foi,
mas continua muito forte o sentimento no agronegócio brasileiro de que o Brasil vai voltar pela África pela mão do agronegócio. Até saíram aí notícias recentemente de que havia uma pressão do agronegócio para reativar os empréstimos do BNDES. O Moçambique tem uma experiência muito forte já com o agronegócio brasileiro, e eu acho que seria um bom lugar para a gente pensar sobre como pode ser esse futuro, e também porque nós somos cientistas políticos, mas também estamos no campo das políticas públicas, como tornar esse futuro melhor do que o passado, não é? Como aprender com os nossos erros e que não seja experiência do agronegócio, não seja uma repetição também de alguns dos piores reflexos da experiência do petróleo, das construtoras, das empresas de mineração. Eu queria também concluir aproveitando aqui para responder aqui a primeira pergunta da senhora Lila Brossard Antonielli, agradecendo muito a pergunta. Os editores, e eu acho que agradeço muito porque nos permite esclarecer um ponto importante que eu tinha esquecido de deixar claro. O livro ele nasce de um projeto de conferência no Instituto de Relações Internacionais da USP. A conferência, nós tínhamos, como vocês sabem, a composição de uma conferência ela é condicionada por questões de disponibilidade, de vontade das pessoas de participarem, e o livro ele foi construído em cima dessa conferência, e nós nos demos conta desde o começo que, devido a limitações concretas da forma como nós organizamos o livro, esse livro seria um livro sobre a perspectiva do Brasil para a África, mas olhando sempre através do Brasil, com autores brasileiros. Essa é uma limitação que até nós pedimos para a embaixadora Irene Vidagala tratar no prefácio do livro, e nós temos plena consciência, e já debatemos isso internamente muitas vezes, que esse livro ele abre o caminho para uma segunda fase de trabalho sobre a percepção dos africanos sobre as relações entre Brasil e África, que é um tema extremamente importante, é um tema subestudado, mas é um tema que é muito tratado nas relações internacionais africanas. Há muitos trabalhos interessantes, recentes, sobre a perspectiva africana das relações China-África, da percepção dos africanos sobre o investimento chinês, para não falar, obviamente, sobre as potências tradicionais, e isso é um trabalho que nós gostaríamos muito de continuar, e, por favor, se você ou colegas seus quiserem trabalhar conosco nesse projeto, são muito bem-vindos, e nós gostaríamos muito de poder desenvolver uma segunda conferência, um segundo projeto de livro, exatamente através desse ângulo. Mas nós, ao mesmo tempo, sabíamos que era importante dar vida a esse tema de Brasil-África, e uma das razões pelas quais nós escolhemos uma editora com alguma visibilidade, que é a Springer, para a edição em inglês, é porque nós achamos que é importante manter vivo esse debate sobre as relações Brasil-África, e eu até iria aqui além da minha condição de cientista político para dizer que também é um gesto político, no momento em que o Brasil está negando a sua posição na geopolítica, negando a sua posição na política externa, e sabendo que as relações Brasil-África foram demonizadas muitas vezes por causa dos escândalos que giraram em torno dela, por causa de algumas clichês, de algumas facilidades da opinião pública e da imprensa sobre África, nós achamos importante, como gesto, valorizar essas relações no momento em que o Brasil está num vácuo das relações internacionais. Até para a gente poder discutir com confiança e com certeza o que pode ser o futuro dessas relações. No entanto, eu até dou aqui, concluo aqui com essa nota otimista. Os direitos em português do nosso livro são nossos, e nós estamos negociando com editoras, e com certeza que um dos nossos objetivos será que a versão portuguesa seja o mais acessível possível, o mais aberta possível, de forma que a gente possa transmitir o nosso conhecimento ainda melhor do que a gente está tentando fazer agora, organizando conferências, trabalhando aqui com os nossos colegas do IS. E eu aproveito, então, para agradecer mais uma vez aqui e talvez abrir para os nossos palestrantes, para eles fazerem aqui os primeiros comentários iniciais,
Vamos começar pela mesma ordem. Laura? Vamos. Obrigada, Matias, pela sua pergunta e, enfim, aos colegas pelas exposições. Então, tem alguns comentários que o Matias fez a mim, e depois tinha uma pergunta no chat que também foi feita a mim pelo Alex Shankland, que é um amigo de longa data e um grande especialista desse meu tema. Até me sinto, uau, eu estou respondendo a ele. Mas eu vou tentar juntar um pouco aqui as questões. A primeira, sobre configuração e reconfiguração. Eu acho que esse pode ser um bom guarda-chuva para responder as duas perguntas. Então, vou começar com algo que eu talvez não disse na minha fala, mas que com certeza está no capítulo, e que está, enfim, permeia o livro inteiro. Quando a gente pensa nas relações Brasil-África, esse livro ele é muito feliz nesse sentido. Ele vai muito além de uma narrativa em primeiro nível, que seria os atores estatais, né? E os atores estatais os mais tradicionais para pensar relações internacionais, são os ministérios das relações exteriores, por exemplo. É um livro que vai tecendo todas as complexidades dos diferentes atores. E eu acho que a sociedade civil não só é um outro ator, mas a perspectiva que está posta no meu capítulo, e que eu gostaria de trazer para o debate aqui, é que a sociedade civil dialoga justamente com todos esses Brasis, no plural, que estavam ali interagindo com as Áfricas, no seu plural também. Então, o setor público, o setor privado, os híbridos, né, as PPPs, as parcerias, ou o setor público que apoia a expansão do setor privado. Então, de alguma maneira, quando a gente pensa, e esse é um pouco o tom da questão do Alex Shankland para mim, quando a gente pensa, por exemplo, a retração da Vale e também a retração do BNDES, que veio antes do seu apoio ao setor privado brasileiro, essa sociedade civil que está se repensando, ela se repensa nessa complexidade. Ela, de alguma forma, sempre atuou, seja em resposta às ações oficiais da política pública, seja na co-construção do que era política oficial, por exemplo, de cooperação sul-sul do Brasil com os países africanos, seja em resposta à atuação do setor privado, e em uma terceira chave, de maneira autônoma, pensando as suas próprias agendas, os seus próprios modelos de construção. Então, quando o Alex Shankland pergunta quais são as implicações da retração de um certo setor privado que sai, por exemplo, de Moçambique, da Vale, que sai de Moçambique depois do seu projeto de expansão, e como que essa sociedade civil vai atuar. Eu acho que ela vai continuar atuando nestas três chaves, simultaneamente, em resposta ao que está posto pelo governo, pelas políticas públicas oficiais, seja na cooperação técnica, seja em outros apoios à internacionalização das empresas brasileiras, seja no diálogo direto com as empresas. Em muitos casos, a sociedade civil brasileira se opôs à expansão das empresas, sobretudo nessa chave, na chave do extrativismo, né, das empresas que estavam nesse setor. Seja de maneira autônoma. Então, eu acho que a gente vai, para a gente pensar esse futuro, a gente vai ter que pensar ele multifacetado também, né, nessa interação com todos esses atores. Então, o primeiro comentário sobre configuração e reconfiguração. O segundo, que foi a questão do Matias em relação a nessa configuração e reconfiguração, qual é o lugar de Brasília e qual é o lugar dos atores subnacionais. Eu acho que, e aqui eu posso estou fazendo um prognóstico, eu posso estar sendo injusta, porque não é com base de pesquisa empírica profunda, mas eu acredito que a sociedade civil, sobretudo brasileira, está no momento vou colocar aqui entre aspas, Brasil first. O momento de Brasil first, ou apagar o fogo, o incêndio dentro da sua própria casa, é um pouco como eu vejo a sociedade civil brasileira hoje. Eu digo isso no capítulo, e não foi só eu que estudei essa dimensão,
mas a sociedade civil brasileira, diferente talvez de outros grupos em outros países, nunca teve uma agenda que era puramente internacional. A sociedade civil brasileira sempre esteve aqui e ali, sempre agiu na política externa brasileira em paralelo a pensar o Brasil. Era o Brasil no mundo e o mundo no Brasil. Isso, num período de expansão, fez com que essas organizações aumentassem muito a sua carga de trabalho e suas pautas de trabalho, porque elas estavam atuando em questões sociais e desenvolvimento no país, e ao mesmo tempo estavam pensando esse Brasil potência, esse projeto de Brasil potência, com suas contradições, com suas promessas. O contexto está totalmente diferente hoje. A sociedade civil brasileira está com pouco recurso, pouca disponibilidade, pouca energia, extremamente sufocada, e diminuiu muito a sua atuação internacional, seja a atuação autônoma internacional, seja a atuação de pensar e monitorar o que fazia o Brasil no mundo, até porque o Brasil também se retraiu. Então, acho que esse é um contexto muito específico, e pode ser um específico dos últimos 3 ou 4 anos, e pode durar mais 3 ou 4 anos, talvez não seja assim daqui para frente, mas esse é o cenário que eu vejo hoje. E isso faz com que, quando o Matias pergunta, os atores subnacionais, ou mesmo a sociedade civil, estão ocupando o lugar de Brasília, eu acho que, sobretudo a sociedade civil, não, ainda não, porque os atores subnacionais talvez muito mais do que a sociedade civil. A sociedade civil eu vejo como muito preocupada com garantir uma certa estabilidade e paz social dentro do Brasil, com muita pouca capacidade de se articular via solidariedade e via projetos comuns com a sociedade civil africana, por exemplo, nesse atual contexto. Então, é assim que eu respondo as primeiras questões e sigamos para as próximas. Muito obrigado, Laura. Eu estou aqui vendo muitas perguntas, estou muito feliz. Eu vou pedir para o Pedro e para o Danilo já incorporarem as perguntas que eles pegarem aqui no chat, que eles acharem relevantes nas suas respostas. Depois eu também vou tentar contribuir com algumas respostas e aí a gente vai continuando. Pedro, a bola é sua. Opa, obrigado. Sim, obrigado por todos os comentários e perguntas vindas de vários lados diferentes, mas então tentando de facto fazer aqui um apanhado. Obrigado, Matias, dos teus comentários e das tuas perguntas. Eu começaria, quiçá, por esta pergunta também específica que me foi mesmo diretamente colocada, relativamente a tal desilusão que nós, enquanto pesquisadores sobre o tema, talvez já tínhamos sentido em relação a estas questões, ou continuemos ainda a sentir face ao atual curso de desenvolvimentos. E eu acho que, enfim, isto foi algo que foi discutido na altura na conferência, como o Matias muito bem mencionou, e eu recordo que na altura a minha apresentação, inclusive, começou por eu próprio buscar trabalhos anteriores que eu tinha escrito e autocriticar-me um pouco por alguma das coisas que eu tinha dito sobre o tema, ou que tinha escrito sobre as relações Brasil-África. E eu concordo em absoluto que de facto nós precisamos de ser um pouco mais refletivos sobre aquilo que nós escrevemos à nossa volta e tentar, por vezes, até ser um pouco mais exigentes com algumas narrativas oficiais, não oficiais, que queiramos analisar. Portanto, obviamente, há aqui várias dificuldades inerentes e entrando numa máquina de tempo e voltando atrás 10 anos, de facto os dados, a informação por vezes sobre determinados programas, sobre determinadas iniciativas não estão no momento ou tão rapidamente acessíveis a quem está interessado nesses mesmos programas e essas mesmas iniciativas. O caso que o Danilo estava a mencionar, por exemplo, com relação a estas questões de defesa, quer ele, quer eu, são dados que foram anos e anos a recolher por diversas fontes, e nesse sentido já agora também talvez dar o devido reconhecimento ao Danilo por todos os esforços que tem feito nesse sentido, de muita informação que tem sido recolhida por vários pedidos de licença de informação, por exemplo, e que está finalmente disponível. Mas tudo isto demora tempo e, de facto, não é imediato, nem está imediatamente a nosso dispor. E, portanto, ao mesmo tempo que acho que devemos ser mais exigentes com aquilo que colocamos e que publicamos sobre o assunto, devemos também reconhecer que, por vezes, não temos ao nosso dispor essa informação e, quiçá, também alguma perspectiva sobre o tema que só há algum tempo
algum tempo depois, nos pode proporcionar. No entanto, eu enfatizo que foi bastante terapêutico para mim escrever este capítulo em particular. Com relação aos comentários e às perguntas concretas do Matias, de facto, olhando também mais uma vez para trás, voltando a 2014, 2011, de onde é que surgiu esta ideia, ou este consenso que o Brasil poderia ser uma verdadeira alternativa no contexto dos parceiros em relação ao continente africano? Eu diria que havia uma sede, uma demanda por alternativas. Portanto, isto talvez ajude-nos a pensar de facto aquilo que os próprios Estados africanos demandavam, precisavam, queriam, inclusive, com relação ao resto da comunidade internacional, e um certo reconhecimento de que não bastava, nem era simplesmente necessário apenas se apoiar em parceiros tradicionais, quiçá mais a norte, quiçá do ocidente, ou apenas exclusivamente até do ponto de vista da China. Portanto, estamos a falar num período de tempo marcado por diversos atores com aspirações internacionais semelhantes, as ditas potências emergentes, não é? Tanto o Brasil, a Índia, a própria Turquia, no contexto, sempre em comparação com a China, mas de facto houve aqui uma certa demanda por alternativas, precisamente porque os próprios Estados africanos começavam a fazer valer o seu poder de barganha e o seu poder de agência perante o resto da comunidade internacional. Não serem apenas Estados passivos, perante o que certos parceiros doadores pudessem pedir ou exigir em troca face àquilo que queriam proporcionar, mas em vez disso, de facto, perceberem que tinham capacidade e agência para poderem exigir algo mais, ou algo diferente, ou algo mais ajustado às suas necessidades. Eu acho que lembrarmos de facto desse contexto talvez também nos ajude a perceber um pouco como é que essa ideia de que o Brasil podia ser algo diferente, algo mais, algo extra, algo adicional, também acabou por surgir. Com relação à última pergunta, eu não estou a conseguir acompanhar todas as perguntas, mas eu prometo que vou começar a ler Malmecal. Mas essa última questão que o Matias colocou em termos de previsão do futuro, onde é que podemos, qual o catalisador, acho que foi essa até a expressão que tu utilizaste, que poderíamos antecipar, digamos assim, qual seria o catalisador da próxima fase das relações Brasil-África. Eu não sei dizer qual o catalisador, mas talvez te consiga avançar qual será a abordagem privilegiada que o Brasil, pelo menos do ponto de vista diplomático, irá acabar sempre por priorizar. E é o multilateralismo. É preciso reconhecer que o Brasil não chega a todo o continente africano em igual forma, de igual medida, nem tem as capacidades para tal, nem conseguirá chegar, nem conseguirá ter as capacidades para tal a curto, médio, longo prazo. E, portanto, uma imagem de marca dos esforços diplomáticos do Brasil com relação à África foi sempre apoiar-se de forma bastante intensa em múltiplos mecanismos multilaterais, de forma a permitir abarcar vários Estados e até cruzar diferentes regiões e comunidades regionais no contexto do continente africano. E é nesse sentido que eu digo que quando o Brasil voltar a pensar em ter uma política coerente com relação à África, e quando digo uma política que abarque diferentes setores e diferentes meios de cooperação, portanto, não apenas um ou dois ou três, mas de facto uma política coerente com relação à África, quando isso acontecer, podemos esperar, é seguro esperar que veremos novas apostas em novos mecanismos multilaterais. E, à falta de melhor, teremos sempre as Nações Unidas, que para o Brasil será sempre uma plataforma barata e eficaz para conseguir chegar a todo o continente africano e promover novas coalições e novas posições conjuntas perante o resto da comunidade internacional. Sempre foi assim, quando o Brasil investiu com relação à África, e continuará certamente a ser uma das imagens de marca quando o Brasil voltar a pensar em chegar à África, ou em pensar a África de uma forma mais coesa e eficaz. E eu ficaria por aqui e prometo começar a ler as perguntas que faltam. Muito obrigado, Pedro. Mesma coisa, Danilo, se você puder comentar e já aqui começar a responder algumas das perguntas, seria excelente. Nomeadamente, Danilo, até aproveito para provocar, algo que está vindo muito aqui nas perguntas, é a questão de Cabo Delgado.
que também é uma questão eminentemente militar. Talvez, se você pudesse trazer um pouco do seu conhecimento. Obrigado. Obrigado, Matias. Eu acho que, começando pelo livro branco, né, de 2013, ele foi uma experiência muito singular, porque ele foi fruto de um esforço muito bem coordenado de trazer diferentes setores da sociedade, né, acadêmicos, empresariado, ouvir essas diferentes vozes, né, e organizar seminários pelo Brasil todo, né, não só em Brasília, ou São Paulo, ou no Rio de Janeiro. Né. Então, acho que esse foi um elemento muito inovador daquela iniciativa. E no livro branco, né, o grande destaque é justamente o Atlântico Sul. Né? Então, a África aparece, né, justamente no caso dos países africanos no Atlântico Sul, há uma ênfase grande na cooperação com a Namíbia, né, os números são muito expressivos em termos de treinamento, justamente pela longevidade dessa iniciativa. A atualização do livro branco, né, que foi enviado ao Congresso ano passado, né, é um documento bem mais enxuto, mas há um trecho específico sobre o Atlântico Sul, né, em que há uma ênfase, né, de que o Brasil quer cooperar para aumentar a segurança no espaço Atlântico Sul, há um destaque para o combate à pirataria no Golfo da Guiné, e eu achei que tem um elemento interessante também, que há uma ênfase nas OPACas, né, Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, destacando não só o elemento de segurança, mas também que essa cooperação também se estende no campo ambiental e da sustentabilidade. Né? Então, acho que isso pode ser um elemento do futuro. O que eu acho que é interessante também, para a gente pensar o futuro, é que o Brasil está pleiteando um assento não permanente no Conselho de Segurança para o período 2022-2023. Tá? Então, esse é um momento em que o Brasil precisa do apoio, né, dos demais Estados-membros da ONU, né, e o bloco africano é um bloco, né, que tem um peso muito grande, e ao estar no Conselho, né, o Brasil vai também ter que se ocupar de diferentes temas ligados ao continente africano. Né? Então, né, sabe que a maioria das operações de paz estão no continente africano. Então, esses temas vão ser alvo da atenção da diplomacia brasileira, né? O que eu acho que tem um elemento positivo, né, que vai forçar o Brasil a acompanhar esses temas e ter um posicionamento, né? E, eventualmente, até mesmo vir a contribuir com tropas, né, seja para uma missão existente, seja para uma missão futura. E eu acho que, nesse aspecto, a questão de Moçambique, né, o Brasil já sinalizou que está disposto a cooperar, né, a fazer capacitação, né? Acho que é uma série de atores que estão manifestando, né, o interesse de cooperar com Moçambique. Né? Então, e o Brasil, né, tendo interesses em Moçambique, tendo, né, um número muito grande de brasileiros atuando, seja em empresas, seja como missionários, seja no campo da cooperação humanitária, né, há sempre essa preocupação também com a segurança desses brasileiros. Então, certamente a questão de Cabo Delgado está no radar e o Brasil tem uma cooperação militar forte com Moçambique, há uma lidância evidente, né? Há instrutores das 3 forças na academia militar. Então, né, eu acho que se a gente pensar nessa linha do provimento de treinamento e capacitação, eu vejo o Brasil como desempenhando um papel importante, mas também, como o Pedro falou, sempre em concertação com outros parceiros, e eu destacaria, nesse aspecto, os parceiros da CPLP. E aí, para responder as perguntas do chat, né, houve uma pergunta da Luísa, né, aquela pergunta sobre o histórico das relações Brasil-Moçambique. Né? Então, Luísa, como o Matias disse, né, a aproximação de Brasil e Moçambique acontece, né, no governo Geisel, né, um esforço da diplomacia brasileira de mudar um pouco a sua orientação, se aproximar do que, né, na época se chamava o Terceiro Mundo, né, hoje seria o Sul Global. Né? Então, houve o estabelecimento de relações diplomáticas em 75, já em 81 foi feito um acordo de cooperação técnica, né, que é um pouco o que dá, né, as atualizações desse acordo fornecem segurança jurídica para a realização
das diferentes iniciativas de cooperação, né? Moçambique, né, sempre foi identificado como um parceiro importante no continente africano, apesar de não estar, né, nesse espaço do Atlântico Sul, é um país lusófono, né? Tem a visita do presidente Collor em 91, depois Fernando Henrique em 2000, Lula fez várias visitas, Dilma, né, fez pelo menos uma, né? O Brasil mandou tropas para a ONU-MOS, né? Então houve uma contribuição para, né, o processo de, né, o fim da guerra civil, para a normalização da situação, e, né, como já foi falado pelos colegas, né, o Moçambique é um parceiro importantíssimo, uma série de iniciativas de cooperação nas mais diversas áreas, né? E sempre muito valorizado também pelo apoio que Moçambique forneceu à diplomacia brasileira, né? Voltando a essa questão do Conselho de Segurança, Moçambique foi um dos primeiros países a, né, apresentar explicitamente apoio para que o Brasil tivesse, por exemplo, um assento permanente, né, numa futura reforma do Conselho de Segurança. E há uma série de também iniciativas de cooperação na Organização Mundial de Saúde, né? Então, um parceiro certamente muito valorizado pela diplomacia brasileira. Certo? Obrigado. Muito obrigado, Danilo. Eu aproveito aqui, egoisticamente, como moderador, vou aproveitar para ir responder umas perguntas também e depois abrir aí para uma última rodada de comentário. Eu peço aos palestrantes para olharem aqui as perguntas, porque vão sempre aparecendo umas novas e já tem até duas aqui que eu não tinha contabilizado. O Sérgio Chichava, a quem eu agradeço entusiasticamente o convite e a organização desse evento, ele fez algumas perguntas interessantes. Para qualificar, eu acho que a gente tem que qualificar as relações Brasil-Moçambique por um fato muito importante que aconteceu no começo desse ano, que é a saída definitiva da Vale. A gente sabe muito bem que quando a Vale iniciou as suas operações em 2013, a gente falava de uma presença secular do Brasil e de um começo de um grande projeto extrativista, de começo de uma presença que o Brasil prometia ir muito além da mina de carvão, que ia se estender pela infraestrutura, pelo desenvolvimento tecnológico. E o fato é que a história da Vale em Moçambique, ela resume muito bem a presença do Brasil em Moçambique, porque foi a criação de expectativas gigantes, um investimento muito volumoso no começo, mas uma incapacidade patente da parte dos atores brasileiros de concretizarem a sua proposta, de resolverem os conflitos que eles próprios criaram, e depois um abandono, quer dizer, Brasília e as empresas simplesmente decidiram desinvestir, em vez de tentar reinventar a sua presença, a imagem de outros atores. E eu acho muito simbólico que a Vale, a Vale teve um projeto na Guiné-Conakry que nunca saiu do papel, e na prática teria sido melhor se o projeto da Vale em Moçambique nunca tivesse saído do papel, que aquilo foi só uma sucessão de conflitos e de prejuízo. Eu acho que esse foi para as pessoas da Vale, eu acho que foi um fracasso muito patente que vai inibir a empresa a novas tentativas de internacionalização por algum tempo. Então, a gente deve ver que foi marcante, obviamente, para os moçambicanos, porque a indústria... o investimento numa indústria extrativista tem sempre um impacto traumático, mas ele também foi traumático para os empresários brasileiros e talvez isso iniba o investimento no futuro. Eu queria... Então, para qualificar as relações de Brasil-Moçambique agora, eu acho que a gente está numa fase de ressaca desse colapso da experiência da Vale. E aí eu concordo plenamente com você, Chichava, que a questão do ProSavana foi uma vitória, uma demonstração de força muito clara da sociedade civil, da internacionalização dos movimentos de sociedade civil, da capacidade da sociedade civil de se preparar e também da fraqueza do projeto. Eu acho que se o ProSavana fosse minimamente mais bem articulado, ele teria ido um pouco mais longe do que ele foi. Então, mas claramente uma vitória da sociedade civil, uma demonstração que as questões
de desenvolvimento no interior, eu acho que eu tenho uma lembrança muito cristalina de uma entrevista que eu fiz com um funcionário, um executivo da Vale em Maputo, em que ele mostrava a linha de trem que atravessava o Malawi, um pouco como se ele estivesse falando de 2 estados brasileiros, sem nenhuma, com uma consideração, digamos, muito leviana pelas realidades sociais e territoriais do lugar onde ele estava atravessando. E aquilo ali era da incipiência da Vale, em Moçambique. Eu pensei, bom, eles têm uma learning curve, eles vão aprendendo, e eles não aprenderam. E eu acho que está aqui um diagnóstico muito claro a fazer sobre a competência empresarial da Vale nesse investimento, e sem menosprezar, no entanto, a resposta fulgurante que foi da sociedade civil, que teve um papel decisivo nesse sucesso. Sobre o interesse em Cabo Delgado, eu acho que, infelizmente, tanto a Petrobras, a Vale e obviamente, a Odebrecht, elas estão desinvestindo completamente da África. A Petrobras ela consolidou todos os seus ativos na África, que, no fundo, tinha apenas um ativo, uma exploração do campo de petróleo muito lucrativa na Nigéria, e os outros ativos eram estagnados, e ela consolidou numa mesma empresa, que ela vendeu para o Banco Pactual, e agora ela desistiu dos seus investimentos na África. A Odebrecht ela mudou de nome e também desistiu da internacionalização, e a Vale também. Por isso, eu não acho que Cabo Delgado ela é observado sob o prisma das questões extrativistas no Brasil nesse momento. No entanto, há uma dimensão importante, que é uma dimensão religiosa, que interessa tanto ao Itamaraty, porque o Ernesto Araújo ele já disse publicamente, o chanceler, que se comovia com a situação dos católicos em Moçambique. Eu não estou aqui fazendo um julgamento de valor sobre essa análise, estou apenas constatando aqui as manifestações públicas do diplomata, e agora, recentemente, apareceu na Folha de São Paulo, que é um dos poucos jornais que repercute os assuntos africanos aqui no Brasil, uma reportagem sobre um bispo brasileiro muito atuante em Cabo Delgado. Então, por enquanto, a minha resposta é que Cabo Delgado está sendo observado sob o prisma da questão religiosa, o que é também um sintomático da política externa brasileira para a África, que passou a ser muito influenciada pelos evangélicos em Angola, e o próprio chanceler que tem essa dá muito valor ao componente religioso, e por isso é assim que os temas estão sendo trazidos para o debate aqui. Talvez a coisa evolua, mas por enquanto eu não vejo muito engajamento do Brasil na questão de Cabo Delgado, embora eu gostasse de até desafiar aqui o IES a que nós pensássemos em forma de instigar esse debate no Brasil, porque eu acho que realmente há muita coisa para ser falada. Sobre as outras perguntas da Ludmila Queles-Moá, da Cláudia Correia, do Jairo Gomes também, eu acho que elas vão sempre nesse sentido de como é que a gente pode classificar o Moçambique para o Brasil nesse momento, quais seriam as oportunidades que Moçambique poderia trazer. Eu continuo achando que o Brasil ele tem... Quando a gente se livra essa retração dos mastodontes extrativistas, deveria ser uma oportunidade para a gente criar uma nova forma de abordagem do Brasil na África, em que fossem muito mais incentivadas as pequenas e médias empresas brasileiras, em que a gente colocasse o capital, obviamente, do BNDES, mas de uma forma muito menos concentrada, que a gente pulverizasse o investimento em algumas apostas mais ousadas do que as construtoras, a extração de minérios. E eu vejo também, obviamente, um papel relevante de uma ABC que, em vez da gente tentar, pelo menos essa é uma observação pessoal, talvez eu esteja enganado, mas em vez de tentar criar múltiplos programas que muitas vezes são mal definidos e difíceis de ser acompanhado, que a gente focasse em alguns programas muito específicos, trabalhados em conjunto com instituições moçambicanas, começando pelo IES, e que tivesse uma ampla implementação motivada pelos agentes locais. E eu penso que, em vez da ABC, a gente deveria dar muito mais ênfase à Embrapa, à Fiocruz, a essas... Eu gosto muito da ideia que o Brasil é um patchwork Leviathan. A gente tem algumas agências de excelência
no âmbito de um Estado que pode ser, que tem muitas fragilidades. E a gente deveria pegar essas ilhas de excelência e internacionalizar essas ilhas de excelência, criando programas que fossem pilotados pelos nossos parceiros. Então, eu acho que é nessa perspectiva que eu veria que o Brasil poderia voltar a ser um ator relevante no futuro próximo. E eu não acho que, quando eu digo futuro próximo, eu não coloco isso aqui contingente a mudanças políticas, mudanças muito grandes. Eu acho que isso pode acontecer de um dia para o outro. A necessidade de internacionalização do capital brasileiro ela é muito patente, ela é muito presente até hoje. E eu acho que com os incentivos certos, com os atores certos envolvidos, isso poderia acontecer rapidamente. Vou abrir aqui para os nossos colegas, lembrando que a gente ainda tem mais uns 20 minutos de debate, então se vocês quiserem responder a perguntas, fazer considerações, acrescentar ideias, fazer algum agradecimento, a bola é de vocês. Eu vou tomar a palavra aqui. Posso? Não, tá me escutando? Sim. Eu não estou ouvindo. Ah, não? Mas os outros estão me escutando? Sim. Mas o Matias perdeu a... Bom, Matias, conserta o seu som. Eu vou falar, então. Eu peguei como a gente usa essa expressão no Brasil, eu peguei a bola que você deixou. Eu queria refletir um pouco sobre uma pergunta que está no chat, que foi feita pela Gilda Machayesh, desculpa, acho que eu vou pronunciar mal, Machayesh, e que fala um pouco, que traz um outro elemento, que é o elemento cultural, né? A gente falou de relações econômicas, a gente falou de relações sociais, relações políticas, relações diplomáticas, e para todos que conhecem, sobretudo as relações Brasil-Moçambique, a dimensão cultural é muito importante. E eu acho que, de alguma forma, eu pego essa bola para mim, porque o capítulo que trabalha com sociedade civil é o meu. E de alguma maneira, as relações culturais são, enfim, são a base do que a gente pode pensar das relações sociais e entre a sociedade civil. De fato, eu mencionei, o meu capítulo ele tem um foco... Tem um foco nos atores que se definem atuando politicamente. Eu gostaria de explorar um pouquinho isso dentro dessa questão cultural, porque eu não quero ser leviana aqui e dizer que os atores que não se definem atuando politicamente não impactam na política, ou não fazem política, e acho que de alguma forma isso é muito, muito, muito importante, não só na influência cultural de conglomerados televisivos da indústria cultural brasileira, como, por exemplo, a Rede Globo em Moçambique, como os atores religiosos, que podem dizer, como missão primeira não é uma atuação política, ou não visam primeiramente ou explicitamente atuar em políticas públicas, mas de fato o fazem. No entanto, a minha análise do capítulo é mais nos atores que buscam isso como sua agenda principal, buscam influenciar políticas públicas e dizem que o fazem abertamente. No entanto, eu gostaria de trazer um outro elemento aqui que eu acredito que seja bem na interface entre a política e a cultura, que é a questão da raça. Eu faço uma pequena reflexão no meu capítulo sobre como, a meu ver, a questão da raça foi muito pouco explorada dentro dessa ótica de relações sociais, de relações entre sociedade civil, Brasil-África na última década. E foi pouco explorada por diversas questões que eu acho que mereceriam nossa atenção acadêmica e intelectual. Muitas delas têm a ver com a própria configuração dos movimentos negros no Brasil, de como eles se interessaram ou não se interessaram por influenciar a política externa brasileira. A gente sabe que os estudiosos dos movimentos negros no Brasil sabem e nos contam muito sobre como que o movimento negro cada vez mais passa a tentar influenciar as políticas públicas domésticas do Brasil, para os afrodescendentes no Brasil. Mas acho que existiu aqui uma janela de oportunidade, que por diversas razões que a gente precisa entender melhor, não houve permeabilidade ou porosidade suficiente do Estado brasileiro para que as questões, para que os movimentos negros no Brasil, por exemplo, pudessem influenciar mais fortemente, ainda mais fortemente, as relações Brasil-África. Assim dizendo, eu não quero dizer que eles não estiveram lá, que eles
não fizeram parte, sobretudo, do início da Constituição, do que era esse projeto de relações Brasil-África no governo Lula, mas, de alguma forma, poderiam ter estado mais atuantes. Eu acho que essa centralidade da questão da raça no Brasil, cada vez maior nos últimos anos, e tende a crescer cada vez mais, e faz muita falta, que ainda não seja grande o suficiente, vai se transladar, vai se materializar também nas relações Brasil-África no futuro. Então, acho que dentro daquela pergunta do Matias de como que essas relações Brasil-África vão ser daqui a alguns anos, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu acho e eu espero que a questão da raça esteja muito mais presente nas interações dentre as sociedades civis do que elas estiveram na configuração da política externa e da cooperação sul-sul do Brasil na década anterior, né, na década que eu analiso, por exemplo, no meu capítulo. Mas isso, enfim, só um aperitivo para uma reflexão que eu acho que a gente precisa continuar fazendo nessas nossas agendas futuras e que, a meu ver, dialoga bastante também com a dimensão não só social, mas mais cultural e política, né, que eu faço o amálgama expressamente. Eu vou terminar agradecendo de novo, eu não sei se eu vou ter novamente a palavra no futuro desse debate, mas eu queria agradecer a oportunidade e as boas conversas, espero continuar dialogando, sobretudo com os colegas moçambicanos, que, enfim, eu sempre aprendo muito. E é isso, obrigada. Se eu puder, Matias, seguindo só a ordem também, eu gostaria só de tocar aqui em 2 ou 3 pontos, aproveitando mais uma vez uma certa amálgama de comentários e de perguntas. Antes de mais, houve aqui uma questão, teria que voltar a encontrá-la aqui na lista, mas relativamente o que é que nós sabemos neste momento sobre a percepção que existe em África sobre o Brasil e como é que os diferentes Estados em África, as diferentes sociedades em África percepcionam neste momento o Brasil. E ao ver a pergunta, a primeira coisa que me veio à memória foi de facto, enfim, o Afrobarómetro, aquela ferramenta que todos nós talvez conhecemos, e que nos últimos anos tem assumido uma certa preponderância em termos de tentar aferir as posições e percepções de muitos africanos e de muitos Estados, de muitos países relativamente a uma série de questões e de facto quando voltamos mais uma vez na máquina do tempo e tentamos procurar se o Brasil alguma vez figurou enquanto parte das respostas que foram dadas, por exemplo, colocando perguntas sobre o peso, influência, preponderância de atores externos, vemos que muito raramente, por exemplo, o Brasil figurava nessas mesmas respostas e que recentemente não aparece de todo. E muito embora isto tenha, obviamente, as suas circunstâncias por trás deste tipo de inquéritos e de sondagens, mas acho que é um indicador de que quiçá, essa imagem do Brasil de facto fica sempre dependente um pouco da presença no terreno por via de determinadas instituições, por via de determinados programas mais visíveis, mais robustos, mas que puxam sempre a imagem do Brasil, ou que trazem sempre arrastam sempre, era esse o termo que estava à procura, arrastam sempre a imagem do Brasil por arrasto. E quiçá talvez seja aqui uma forma também de pensarmos como é que conseguimos de facto melhor avaliar esse tipo de percepções por parte das sociedades africanas face ao Brasil. Isto dito, eu queria também aproveitar a imagem, digamos assim, que o Matias mencionou, de que as relações neste momento entre o Brasil e a África estão de ressaca. E eu recordava que mesmo de ressaca certas funções vitais são levadas a cabo. E portanto o que há aqui que talvez nós tenhamos que manter em mente é que apesar de todo este estado de retração, em que investimentos deixam de acontecer, em que operações desaparecem ou, enfim, acabam as suas atividades, a verdade é que há certas coisas que continuam a manter-se, quiçá devido a uma certa inércia também do ponto de vista institucional e do ponto de vista estrutural de certos atores, mas acontece e continuam a acontecer. E uma delas, eu pus esta questão da inércia porque há aqui uma pergunta
do Tarso, relativamente ao apoio brasileiro, por exemplo, à candidatura de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Coisas que, esse tipo de questões, por exemplo, é decidido com vários anos de antecedência e é, por exemplo, decidido no contexto da CPLP, onde existe uma troca, precisamente, de posições ou de votos relativamente a várias candidaturas que os diferentes Estados lusófonos possam vir a avançar com relação a diferentes organizações internacionais. Portanto, o meu ponto aqui é que, apesar deste clima de retração, continuam a existir determinados momentos, determinadas relações, determinadas cooperações que vão trilhando o seu caminho, que vão avançando, quiçá com menos recursos, com muito menos visibilidade, com muito menos cobertura política de alto nível, mas que continuam ainda assim a manter algumas atividades à tona d'água. Danilo falou, por exemplo, de certas relações de cooperação de defesa que, apesar de tudo, têm dado mais do que provas ao longo dos últimos 20, quase até 30 anos, algumas delas, que conseguem sobreviver aos piores e aos mais adversos ciclos económicos e políticos. E, portanto, ao mesmo tempo, isto para tentar atar aquele meu ponto de que nem pessimistas nem otimistas, mas realistas face àquilo com que temos que lidar. Um clima grave de retração, uma retração muito séria e grave das relações num cômputo geral, mas ao mesmo tempo determinados instrumentos, determinadas relações, determinadas cooperações que continuam a trilhar o seu caminho e que são bastante importantes por si só e quiçá até podem ser os tais catalisadores que o Matias mencionava há pouco nos seus comentários. E por último, se calhar também só pegar nesta questão, creio que foi o Sérgio que mencionou, relativamente à própria falta ou a não presença ou as não visitas, digamos assim, presidenciais brasileiras relativamente ao continente africano, e quando em comparação com a clara diplomacia presidencial que foi levada a cabo durante o período áureo, digamos assim, das relações Brasil-África. E a verdade é que isso é um símbolo, e como quaisquer outras relações, quer elas sejam ao nível diplomáticas, militares, económicas ou entre sociedades civis, elas ficam sempre bastante contingentes perante o que esses símbolos possam ou não simbolizar. E neste caso é um símbolo que funciona por via negativa, portanto a falta dessa visibilidade, dessa cobertura, desse apoio de cima para baixo, acaba multiplicando-se e acaba gerando, enfim, certas reações um pouco mais adversas e contribuindo, enfim, para a tal percepção de que o Brasil de 2021 com relação à África não é o Brasil de 2014 ou de 2007 ou de 2003 com relação à África. Não há nenhum mal nisso, os países e as suas relações evoluem e acho que temos de ter realistas face a esse tipo de desenvolvimentos, mas é importante que sejamos transparentes face a eles e que os consigamos assimilar, enfim, nas nossas análises e que consigamos, à medida que continuamos a acompanhar essas relações, consigamos ser um pouco mais exigentes com elas próprias. E com isto eu ficaria por aqui e também, obviamente, reforçar todos os agradecimentos, quer ao IESO, quer aos meus excelsos colegas de painel, e agradecer muito todas as perguntas e comentários que vieram de vários sítios e que acabaram por enriquecer muito o debate e este evento. Muito obrigado. E eu, pessoal da ti. Obrigado. Então, realmente muito sintético, né? Eu acho que sobre esse aspecto cultural que a Laura mencionou muito bem, eu diria que outro elemento de continuidade é a formação das elites empresariais, políticas africanas nas universidades brasileiras, né? A gente tem o programa PEC-G, que existe desde os anos 60, depois mais recentemente o PEC-PG, né? E esse é um aspecto pouco estudado dessas relações, né? Como é que a experiência desses indivíduos no Brasil, nas universidades brasileiras, né, faz com que eles criem laços, né? Qual é a influência dessa experiência no Brasil para as relações, né, bilaterais do Brasil com cada um dos países, né? Em relação também ao futuro, acho que muito brevemente, eu acho que dentro dessa perspectiva realista, acho que há alguns exemplos de otimismo, né? Acho que há um interesse
da Embrapa de retornar à África, há um interesse também do BNDES, ou pelo menos pressão para que o BNDES retorne também à África, e mesmo no contexto da ausência de visitas, né, de alto nível, né, quer dizer, posso citar um exemplo, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele estava, né, com viagem marcada para a Nigéria, né, para participar do segundo encontro da parceria estratégica, justamente em março do ano passado, né, um evento que foi cancelado por causa da pandemia, né? Então, acho que, mesmo que essas visitas não estão acontecendo também, grande parte pela pandemia, mas há um esforço, né, do Itamaraty de mostrar, por exemplo, que o ministro Ernesto Araújo tem feito várias reuniões virtuais com os chanceleres de diversos países, inclusive de países africanos, né? Esteve em fevereiro com a chanceler moçambicana, então acho que ainda há espaço, né, para essas interações, mesmo que sejam no espaço virtual, né? E, dito isso, eu quero também, mais uma vez, reiterar meus agradecimentos, né? Reiterar a importância do IESE, né, como um espaço para a promoção desse debate, agradecer, né, ao Pedro e ao Matias pela organização do livro, né, e recomendar a todos, né, que busquem acesso ao livro, né, tenham acesso e leiam todos os capítulos, que são realmente muito, muito interessantes. Obrigado. Obrigado a vocês. Eu acho que, até vendo aqui outro comentário da senhora Brossard Antonielli, sobre como nós escrevemos o livro. Eu acho importante que havia uma perspectiva brasil-cêntrica sobre Brasil-África, que era fundamentada em 3 grandes clichês, que era a ideia de que os atores africanos são passivos e incapazes diante desses grandes atores brasileiros, desses agentes brasileiros que, muitas vezes aqui no Brasil, falava-se que o Brasil era uma forma de império na África, que sublinhava essa simetria, que também servia para ocultar o papel dos agentes africanos, que é sempre tão importante nesse processo. Também outro clichê, que era de achar que no Brasil, como se achou durante muito tempo, que as relações internacionais elas se faziam dentro dos corredores do Itamaraty e não através dos atores sociais, não através das empresas, não através dos cidadãos. Obviamente, achar que a África era um lugar inerentemente subdesenvolvido que seria responsável pelos fracassos, eu acho, dos empreendimentos brasileiros. Eu acho que a gente aqui, nesse trabalho, a gente tenta oferecer, obviamente, uma perspectiva do Brasil, mas é uma perspectiva crítica das relações Brasil-África que visa qualificar o debate sobre África no Brasil. E a gente visa precisamente, por exemplo, no meu capítulo, eu coloco o papel das elites angolanas nas relações com o Odebrecht, ressaltando o papel dos agentes, desses agentes. Esse trabalho é feito nas outras áreas também. A habilidade dos Estados africanos de negociar com essas diferentes tensões internacionais, ela é muito bem demonstrada pelo Pedro. A abordagem multidisciplinar. O processo acadêmico e a construção do conhecimento, ela é sempre um processo contínuo, é sempre um processo insuficiente, e a gente tem perfeita clareza, como eu insisti antes, de que as relações Brasil-África elas estão muito atrás em termos de compreensão em relação a outras, como as relações entre a China e a África, entre a França e a África. Nós não transbordamos de recursos, nós também temos que lutar com os nossos próprios vieses. Tínhamos, eu acho, como prioridade aqui no Brasil, de desconstruir essa visão brasil-cêntrica para poder qualificar o debate, para poder avançar no debate. E é claro que a gente não se vê como um produto, o nosso livro não se propõe como um produto final das relações Brasil-África, mas como um meio caminho, um caminho em que a gente posiciona o estudo do Brasil-África de forma que ele possa ser compatível com leituras africanas dessas relações. Então, eu acho que a gente está aqui, gostaria de concluir por isso, pela vontade que nós temos de instigar tanto o IES, que pela excelência do teu trabalho, como todos os pesquisadores que nos prestigiaram hoje, a continuarmos esse trabalho juntos,
e, sobretudo, agora fazer esse paradigm shift, que é tão necessário, em que a gente vai olhar para as percepções dos moçambicanos, dos angolanos, da África, dos sul-africanos, sobre o Brasil, do mesmo jeito que esse trabalho tem sido feito sobre outras regiões do mundo. Nós sabemos que a gente está numa fase difícil, mas, como eu disse, as coisas evoluem muito rapidamente. O que importa mesmo é a gente continuar estudando, mantendo o assunto quente, e a gente espera, muito sinceramente, que a versão em português do livro ela possa ser divulgada amplamente, que ela mantenha o debate aceso. Pelo menos é o que nós estamos tentando fazer. É possível que nós não consigamos, podemos fracassar, mas a nossa intenção sincera é essa. Acho que aqui, tanto eu como o Pedro, o Danilo e a Laura, nós temos 10 anos nisso, temos muito carinho pelo tema, então não é algo que nós tentamos fazer de forma leviana. E do meu lado é isso. Eu queria agradecer muito, muito, muito pela qualidade do debate hoje. Não sei se os palestrantes querem contribuir, se alguma pessoa da equipe do IES quer falar, mas então eu dou aqui por encerrado e sobretudo, digo que é um até breve. Eu espero que a gente possa conversar muito, muito em breve. Então é isso. Obrigado a todos. Um grande abraço aqui de Brasília. Cuidem-se e quando passar essa pandemia, nos esperem em Maputo. Muito obrigado. Tchau.